Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Aquele velho cafezinho aí, Tainá. Já tomei, nem sei. A Maria também gosta de um café, não gosta? Café é ruim. Ela toma suco de manhã, professor. Olha o pecado. Mas elite, a mesa é farta, né? Tem frutas, tem nectarina espanhola, tem fruta do conde, enfim, né? Essa mesa farta não é aqui. Brioches. É o velho cuscuzão mesmo, aquele 40, banhado na manteiga. Eu comi foi cuscuz hoje. Eita, privilégio. Só os nobres têm esse privilégio. Pessoal, a gente vai dar continuidade aí, vamos trabalhar diluição de misturas, né? Diluição e misturas, especificamente. Resolve umas questõezinhas, só para a gente relembrar realmente. Estatisticamente não cai tanto assim essa questão de diluição, muito mais o cálculo específico de molaridade, você conseguir calcular a molaridade, né? Você relembrar daquelas formulazinhas. O que pode cair dessa questão de concentração de diluição é quando a gente fala de mistura, por exemplo, mistura com reação. Que a mistura com reação ela envolve proporções. Então, a gente pode se deparar com essa situação, né, onde especificamente acontece com reações de neutralização, ácido e base, né, formando sal e água. E aí a gente vai ter que ver quem está em excesso, quem é o limitante. Então, é relembrar esse conteúdo aí. Pode ocorrer também de se trabalhar com a parte de íons, né? Quando se separa os íons numa dissolução, numa mistura aquosa, vai ter a formação de íons, e esses íons eles têm que ser trabalhados porque existe a questão do íon comum, né? Se eu tivesse dando um exemplo para vocês da relação entre o cloreto de magnésio, o NaCl, e o cloreto de magnésio. Eles dois, especificamente, eles têm um íon comum, cloro. É fornecido para os dois concentrações molares. Quando você trabalha com sal especificamente, a gente precisa, numa diluição, fazer a dissociação deles. É dissociar, separar os seus íons, né? NaCl e especificamente o do cloreto de magnésio. Também fazer essa separação, né? Que vai separar para dois cloros aqui formados. Então, se você for notar, nós temos esses dois íons comuns, que é o cloro. Ele vai interferir na tua concentração final. Então, depois que você calcula, que a questão de pede o seguinte, qual é a concentração molar do íon sódio, a concentração molar do íon magnésio e a concentração molar do íon cloro. Só que você tem dois, né? Mediante a dissociação. Então, nesse caso, quando você precisar calcular a concentração molar, que é a molaridade, você vai ter que fazer o quê? A chamada quantidade de matéria total, você vai somar esses valores, né, que é fornecido na questão para a gente, dividido pelo volume total. Porque o mesmo volume que você vai ter para os dois íons que correspondem ao íon comum. E aí você tem o cálculo aparente. A formulazinha é aquela, né? A formulazinha de usar é a da molaridade, aquela que a gente já conhece, a mais comum, né? Deixa eu colocar aqui a presença da Ana Cristina. Como é que está a presença do pessoal no decorrer da semana? Está aparecendo mais gente? Teve muita gente ontem até. Acho que tinha 20. É? Nada que um áudio nos grupos não, da Vera não movimente aqui um pouquinho, né? Ó, o João Vitor acabou de chegar aí, ó. Lá do sítio da Maria. Ó.
Vou colocar ele aqui. Não tem muita gente porque essa aula é para começar às 7h10. Aí a pessoa vai chegar agora. Pois é, o Zoom, ele é bagunceiro. Eu vou dar só mais um tiquinho de tempo. A Emily está chegando também. Eu já vou colocando os cadeiras cativas, né? Que estão sempre aqui. As cadeiras cativas. Tem um pessoal que deve ter coçado a cabeça quando foi lá pro sistema e não viu a nota. Achei engraçado isso daí. Mas a vida é assim, né? Então, eu vou dar só mais um tempinho. Tá faltando só um minutinho, né? Falta só um minutinho. Aí eu vou espelhar aqui um pouquinho, só pra gente relembrar sobre algumas formas, como é que trabalha com elas, né? Desenvolver um pouquinho de titulação. Titulação é muito comum também. Mas é um cálculo fácil, onde a gente faz a relação de quantidade de matéria. E aí a gente... Olha a Bruna. A Bruna também, sempre cadeira cativa. Bora ver quem que vai ser diferente hoje. Então é relembrar realmente isso daí. Eu ia espelhar um negócio para vocês hoje, mas eu vou deixar para a próxima aula. Estou preparando aí umas coisinhas assim de incentivo, né? Porque eu estou vendo pessoal, alguns que não aparecem, os que aparecem já estão cansados, fadigados de estarem nessa situação. Inclusive nós também, né, professores. Porque eu acredito que no presencial o aprendizado é mais seguro, vamos dizer assim, né? E existe o contato, a gente consegue conversar direito, a internet não cai, não fica ruim na hora que eu estou escrevendo. Ontem eu estava dando aula, a internet estava muito ruim, então eu estava explicando aqui, o pessoal, eu depois olhei para o chat, né? O pessoal, cara, vocês estão conseguindo ver? Não estou vendo nada. Eu digo, meu Deus, então tudo que eu falei foi por água abaixo, mesmo sendo gravado. Depois eu fui ver a gravação, estava muito embaçado o quadro, muito embaçado. E nessa escola que eu trabalho, a gente utiliza o Meet, diferente aqui do Zoom. O Zoom, ele dá uma certa qualidade para o vídeo. Ingrid. Ingrid tá aqui, beleza. Pronto, né? Praticamente chegaram sempre os que estão nas minhas aulas. Tá faltando mais alguns, mas não apareceram. A Nice ainda não chegou, Nice também sempre participa. Bora lá. Não perdemos tempo não, né? Vou aqui dar uma espelhada. A Maria estava aí degustando alguma iguaria, né, de algum país e como ela é muito humilde, ela não quis expor, né, essa degustação, né, para que a gente não se sinta mais inferior, né, à magnitude. Vamos lá, iniciando aqui. Esse material eu depois disponibilizo para vocês se quiserem, tá? Pode ser no grupo ou mesmo lá no Edu. Não acredito que no Edu, acho que só vocês duas que olham alguma coisa no Edu. Eu consigo ver as visualizações, né? Quando eu olho lá, duas. Hillary entrou agora. Luana também. Pronto, tá? Tá chegando gente. Vamos lá. Diluição e mistura, gente. Fala de diluir, a gente tem que lembrar que pode haver ou não reação, né? Quando não há reação, eu posso trabalhar direto com concentração, posso trabalhar direto com massa, posso trabalhar direto com fração,
posso trabalhar direto com título, né? Se não há reação entre eles, né? No caso específico, falando de mistura. Quando se fala de diluição, a diluição está relacionada com adicionar solvente, né? Então, se eu preciso diluir algo que está concentrado, eu adiciono solvente. E essa adição de solvente vai modificar o quê? Modifica o volume, mas a quantidade de matéria, a massa, continua o mesmo. Eu não altero, né? Se eu tenho 10 mols de algum elemento, mesmo eu adicionando água, mesmo eu aumentando aí a quantidade de solvente, eu não vou modificar a matéria. Vai continuar os 10 mols naquela matéria, não muda, tá? Eu posso modificar o volume, posso aumentar. Não é à toa que quando a gente trabalha com diluição, a gente fala o seguinte, que a soma dos volumes é igual ao volume final. Então, se eu tenho 10 ml de um elemento, mais 20 ml de outro, o volume final vai ser 30 ml. Né? A soma dos volumes. Porque, geralmente, quando se calcula isso, as pessoas se perdem. Eita, não forneceu ali o volume final. Me forneceu a concentração final, mas não me forneceu o volume. Porque esse volume é justamente o raciocínio. Se ele é a junção dessas diluições, né, das misturas que eu estou trabalhando, então a soma desses volumes vai ser o volume final. Então, muito cuidado com essa informação. Especificamente também quando se precisar adicionar um pouco mais de água. Né? João Felipe está pedindo para entrar. Bora colocar o nomezinho dele aqui. Certo, vamos admitir o cidadão João Felipe. Tudo bem, vamos iniciar aqui. Diluição. Diluir uma solução consiste em diminuir sua concentração para retirada de soluto ou por adição de solvente puro. Né? Esse procedimento que eu acabei de falar para vocês. Adicione para poder diluir. Você preparou aí o suco aí, né? Aquele prontinho, aquele do polar. No meu tempo era um polar, desse tamanhozinho assim, né? Ficava muito azedo, né? O que a gente fazia? A gente adicionava água, né? Aumentava a quantidade de solvente para poder ter um sabor melhor, né? Um sabor mais enfraquecido. Isso não quer dizer, como falei para vocês, que eu perdi massa. Eu não perdi massa, a massa continua a mesma, eu só aumentei o volume, né? Nesse aumentar o volume, eu estou fazendo com que as partículas fiquem mais dispersas, mas a massa é a mesma, tá? Eu não vou perder nem quantidade de matéria, muito menos massa. Então aí vocês notam que eu estou adicionando ácido, né? Há uma outra concentração final também de ácido, mas eu estou fazendo aí a diluição com a presença de água, né? Eu estou fazendo aí o processo de diluir e a gente vai ver como é que trabalha isso daí em cálculos. Deixa eu só tirar bem aqui a nossa imagem da frente. Pronto. Fica melhor para eu poder visualizar. Equação de diluição, vamos lembrar. Quando a gente tem aí a massa 1, né, que no caso é a massa inicial, e a massa final, isso daí eu estou falando de concentração de massa. Se vocês conseguem ver o meu quadro ainda, quando a gente fala de concentração, a gente lembra daquela formulazinha que é a concentração comum. A concentração comum é o quê? Concentração é igual à massa do soluto, que é o M1, dividido pelo volume da solução. Não é? Então, esse M1 que vocês estão vendo aí, é feita essa relação, né? Então, M1 vai ser igual a concentração vezes o volume. Né? Então, esse M1, eu posso fazer N relações. Eu posso trabalhar diretamente com esse valor, com essa expressão, que é especificamente o que a gente vê aí. Se eu tenho uma massa inicial, se eu tenho esse M1 aí inicial, e tenho esse M1 final, é porque eu fiz essa relação, concentração aqui em massa e volume, né, isso do início, igual a concentração em massa do volume que nós falamos do final, ou A, B, ou 2, não tem problema, pode dizer isso, né? Final, inicial, não tem problema. E especificamente aqui, define-se, procura-se muito saber, por exemplo, o volume, né, formado aí das massas, né, no caso aqui das massas da relação de concentração, ou mesmo a massa final ou a concentração final de cada um dos elementos que estão sendo diluídos, né?
Posso trabalhar dessa maneira. Nós temos aí outras fórmulas que mexem com massa, né? O grande Manuel está pedindo para entrar. O Manuel está participando dessa nossa aula. Então, setembro, o Manuel já tem 2 presenças. Não, outubro. Não, em setembro. Setembro tinha 2. Outubro agora 1. E aí a gente vê essa outra formulazinha, ó. Né? Que isso daqui que eu mostrei para vocês, que é a massa, concentração em massa, mas também nós temos a concentração molar, não é isso? Nós temos o título, também corresponde à massa, porém é dimensional. Não é? Veja aí esse outro exemplo. Isso daí é a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, ela vem de onde? Esse Ni, né? Que é do soluto, não é isso? Ó? Onde ela deriva disso aqui, ó. Estou com uma cadeira ali que está me atrapalhando. Mas se eu pegar bem aqui, ó, molaridade é o número de mols do soluto pelo volume, não é isso? Da solução. Não é? Do mesmo jeito que eu fiz aqui para massa, eu posso fazer a mesma relação, não é? Então, eu vou dizer assim, que o número de mol vai ser a molaridade vezes o volume, tá? Quando eu venho para cá, nesse material que eu trabalhei aí, ele vai botar um C também, tá? Então, tem muita gente, tem muito livro que ainda trabalha assim, mostrando essas concentrações, independendo da massa, se é grama, se é quantidade de matéria, se é mol por litro, enfim, eles colocam um C como sendo concentração. Eu prefiro trabalhar com a formulazinha natural, né? Que é essa daqui. Então, fazendo a relação dos dois, aí ficaria o quê? Molaridade do início, ou volume do início, não é isso? Igual a molaridade aqui do final vezes o volume final. Isso daqui, do jeito que nós trabalhamos com as massas, eu consigo trabalhar com quantidade de matéria. Eu posso fazer com título isso daqui também. Por quê? Porque o título também pode relacionar aqui com massa. E o título está relacionado a porcentagens. Lembra que as porcentagens são fornecidas. Porque quando trabalha com volume especificamente, nós temos o título em volume, onde ele pega esse valor. Você diz, por exemplo, que uma garrafa de uísque tem aí uma porcentagem de 40 volumes de álcool. Isso quer dizer que nós temos aí, isso é 40% do volume de álcool. Então, quer dizer que nós temos 40 gramas desse álcool para 100 ml da solução. Então, essa relação é chamada título. Nós também podemos trabalhar utilizando aí o processo de diluição. Mas deixa eu só dar aqui a questão das concentrações. Veja aí como eles colocam como um Czinho ainda, né? Ó. Veja como colocam um Czinho. Então, algumas pessoas se confundem com grama por litro, né? Vai achar que eu estou calculando massa e aqui é concentração, né? Aqui, no caso, é relacionado à matéria. Então, você nota que eu faço aqui uma regra de 3, do jeito que eu fiz aqui no quadro, e eu tenho uma formulazinha para ser trabalhada, né? Com concentração molar do início e o volume, né? Para poder fazer esse processo, igual a concentração molar do final, vezes o seu volume. E aí faz o cálculo direitinho e parte para o abraço. Né? De cálculo vocês entendem melhor do que eu. Deixa eu só dar uma afastadinha, porque senão eu não vejo vocês de novo. Ele dá uma informaçãozinha bem que bonitinho, ó. Lembrando que o volume final é igual ao volume inicial mais o volume adicionado. O volume final é igual ao volume inicial mais o volume adicionado. Isso especificamente quando nós temos essas duas relações, né? As relações diretas desses elementos. Eu não tenho uma soma de mais elementos. Eu só tenho ele no início e tenho ele no final. E nós vamos ver que essa diluição também acontece com várias outras substâncias, mesmo havendo reação ou não, né? Havendo reação ou não. O nosso amigo Marcos Vinícius está pedindo para entrar. Opa, tô quase batendo meu recorde no 3º ano. Cadê Marcos Vinícius? Você sumiu. Pediu para sair? Não acredito, não. Deixa eu ver aqui, Marcos. O que aconteceu com você? Aqui, vamos lá, Marcos. Pronto, admitiu o Marcos aí. Prosseguindo, o volume final é igual ao volume inicial mais o volume adicionado. Né? Com base no raciocínio apresentado, pode-se deduzir que todas as equações para a diluição utiliza-se qualquer tipo de unidade de concentração. Foi o que eu falei para vocês. Até o título pode ser utilizado. Até o título. Vamos lembrar título? Vamos lembrar?
Vamos lembrar o que é o título. Título, na minha época, o título era assim, ó. Cheio de frufruzinho, né? Ó. Na minha época, o título em massa era isso. A gente teria aqui a massa do solvente, perdão, dividido pela massa da solução. Né? Onde essa massa da solução é que nós chamamos de massa total, é isso? Ó. No caso aqui, a massa do soluto mais a massa do solvente, ou a massa 1 mais a massa 2. Né? Então, a massa total, não é isso? Massa 1, massa 2, soluto e solvente, né? Que encontra aqui com esse valor. Se eu quisesse saber ali massa, aí fazia o quê? A porcentagem, né? Tirava a porcentagem aqui relacionada a 100. Se eu quero trabalhar com esses valores, eu posso fazer isso. Posso fazer a mesma regra de 3 que eu tinha feito no início lá com a concentração em massa e dizer que título, né? Ó, o título é vezes a massa da solução. Então, se eu tivesse que fazer o cálculo relacionado a título com massa, eu poderia utilizar o mesmo jeito que eu utilizei para a molaridade e para a concentração. Eu ficaria o quê? O título do início aqui, não é? Ó. Título 1, volume 1, ou, aliás, perdão, massa, estou falando de massa. É isso? Igual ao título aqui final, massa final, né? Então, também posso trabalhar com esses caras. Eu posso fazer relação com todos eles, com fração molar, com o título que eu mostrei para vocês agora, com o título em volume, lembrando que o título em volume vai ter o volume aqui, né? E a relação de porcentagem é a mesma, tá? Então, eu posso trabalhar direto. A única fórmula que a gente utiliza sem medo de ser feliz é essa daqui, que vocês têm que lembrar o quê? Das unidades. Eu não posso modificar essas unidades, né? Porque mol por litro é molaridade, não é isso? Ah, e título tem dimensão? Não é adimensional. É um valor onde você vai direcionar com a quantidade de massa. Niceia está pedindo para entrar. Niceia também não falta. Que horas são? 7h25. Prosseguindo aqui. Mistura de soluções. Na mistura de soluções, nós temos que ver se tem reação ou se não tem, né? Eu posso fazer mistura de vários ácidos clorídricos que possivelmente não vai reagir. E aí eu vou fazer o quê? Se eu quero saber a concentração molar final ou o volume final, enfim. Eu vou ter que somar todos eles para poder dar essa concentração molar final e esse volume final. Então, eu multiplico essas quantidades, né? No caso, mol por litro, 0,5 mol por litro vezes 10 ml, mais 0,8 mols por litro vezes 20 ml, vou somando até chegar no valor final, que é a concentração final, especificamente. Então, vamos aqui. Adição pura e simples de uma solução a outra, denominada de mistura de solução. Quando se mistura duas soluções contendo o mesmo soluto e mesmo solvente, na solução final, a quantidade do soluto será igual à soma dessas quantidades. Foi o que eu falei para vocês, né? Eu vou multiplicar e somar. Multiplico e somo e eu vou ter esse valor final. Geralmente, esse valor final, ele não fornece, que ele quer que a gente faça esse cálculo direto, mas eu falei para vocês que o volume é fornecido, porque você vai relacionar esse volume, né, esse volume final, como sendo a soma dos volumes. Então, 10 ml de um, mais 20 ml do outro, mais 10 ml do outro. Então, o volume final é a soma desses volumes, né? Justamente vinculado aí na mistura dessas soluções. As soluções acontecem, né, sem que haja mais diluição, pode até acontecer, tem questão, inclusive, no nosso material que fala sobre isso, mas especificamente se ele te dá lá as concentrações, te dá volume, concentração, volume, e quer saber a concentração final, fica fácil. É você multiplicar todo mundo, somar e encontra o valor dessa concentração. Então, veja aí, ó, eu tenho a solução A, a solução B e aqui a solução final. Você está vendo que eles estão sendo diluídos, né? Estão se unindo aqui numa solução única, onde eu preciso fazer a relação aqui, especificamente da sua quantidade de matéria e o seu volume específico, né? Preciso fazer essa relação e daí encontrar aqui essa solução final, né? Fazer o encontro dessa solução final. Então, nós temos aí os parâmetros de massa, né? Quando eu falo de concentração em grama por litro é massa, e a concentração que nós vimos de concentração molar, que é a mais utilizada, né? Que é a mais frequente, vamos dizer assim, né? Para se calcular sobre diluição, onde a gente calcula aí a quantidade de matéria.
mol por litro, né? Vai calcular mol por litro. Tem aquela formulazinha que eu já mostrei aqui, tá? Essa daqui, ó, formulazinha muito utilizada. Ou aquela outra, onde eu posso modificar ela aqui, que é a que eu mais usava, e eu acredito que vocês mais usam essa daqui. M1 sobre a massa molar dividido pelo volume. Ó, tem essa outra formulazinha para utilizar, que é a mesma coisa dessa, né? Ó, a mesma coisa dessa. Só que eu modifiquei aqui porque isso aqui é número de mol, que é especificamente o que nós temos aqui, né? Então, a que é mais utilizada é essa daí. Ah, professor, mas eu não gosto de fórmula. Posso trabalhar com regra de 3? Pode. Se você gosta de desafios, pode. As fórmulas, às vezes, fogem da cabeça da gente, isso é verdade. Então, tudo pode se trabalhar com regra de 3. Eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente vai fazendo resolução, que eu consigo trabalhar com a fórmula, mas também consigo fazer o processo através de regra de 3. Então, as equações das misturas. Ao se misturar duas soluções, Isabelle está pedindo para entrar. Ao se misturar duas soluções, a concentração da solução final é dada por média ponderada das concentrações das soluções originais. É a soma delas, né? Elas se somam e aí a gente tem a resolução final. Tem alguém aqui falando do bate-papo, deixa eu ver. É um Manel dando bom dia com o coração preto. Rapaz, esse Manel é o cara mesmo, hein? O significado físico. A concentração da solução final é um valor intermediário à concentração das soluções originais. É justamente essa massa ponderada. É somar todas essas massas e volumes para poder obter essa concentração final. Tá? Não dá para eu ler aqui, porque eu estou com vocês bem na minha frente. Deixa eu ver agora, pronto. Em uma mistura de soluções, as massas e as quantidades de matéria do soluto se somam logo. Eu vou ter aquela formulazinha agora um pouco mais aumentada, né? Eu faço aquela mesma relação, que a massa e a massa final, vocês estão vendo na formulazinha aí. A massa final vai ser a soma de tudo, né? Então, soma tudo. Pega a massa final, a massa de A, a massa de B, como é especificamente ali no exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, molaridade final. Molaridade mesmo. Então, seria isso, né? Ó, molaridade final, volume final. É igual ao quê? A molaridade de A vezes o volume de A, mais a molaridade de B, vezes o volume de B. Então, se eu tivesse mais uma, molaridade de C, volume de C. Então, há essa multiplicação, depois soma. E só lembrar que esse volume final é o volume de A mais o volume de B, né? Mais o volume de C, enfim. Vai depender da quantidade de substância que nós vamos trabalhar. Mas depende muito disso. Do mesmo jeito que eu fiz isso com molaridade, posso fazer isso com concentração, né? Ó, a concentração final, aí vai ser o quê? Se é concentração de massa, né? Concentração de massa, posso calcular essas massas, né? Isso, ó. Concentração, massa, né? No caso final, do mesmo jeito eu faço para qualquer um, né? Do mesmo jeito eu faço. Então não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. Posso fazer esses cálculos para todas essas naturezas, tá? Para todas elas. A quantidade de matéria é especificamente o que eu botei aí, né? Especificamente, na molaridade, enfim, é fazer a média ponderada e partir para a resolução. Tá? Coloca aí as informações. A dificuldade maior nossa de se trabalhar com diluição é a interpretação de questões. Tá? Não é nem puramente a matemática, mas muito mais interpretar a questão. Você interpreta a questão direitinho, você consegue desenvolver. É ter calma, é ter paciência, é raciocinar. Tá? O raciocínio é fundamental aí com esses cálculos específicos, tá? Porque tem umas que é bem simples, você só vai substituir, não vai ter problema nenhum. Pega os valores e substitui. Outros não, você vai ter que raciocinar, porque foi adicionado água, né? Te dá lá as concentrações e adiciona água. Ou então te dá algumas alíquotas, né? E precisa que você diga quais são os volumes daquelas alíquotas, embora você tenha um padrão já
de volume. Então, confunde. Você vai querer trabalhar com o volume que já tem no padrão, esquecendo que ele está trabalhando com alíquota. O que é a alíquota? É a retirada desse volume. Se eu digo, por exemplo, que vocês têm um ácido clorídrico com a concentração de 0,05 mols por litro e ele está num frasco, né? Num frasco de 200 ml. Então, uma alíquota desse 200 ml é você tirar uma porção dela, não é tirar os 200 ml. Então, tem gente que calcula com os 200, né? Achando que é o volume daquela solução que vai desenvolver o trabalho de uma alíquota. Não é. Então, a alíquota é tirar uma porção. E essa porção você precisa calcular para poder tirar. Você não vai tirar avulso, né? Então, você calcula, você tira aí a quantidade de matéria, relaciona essa quantidade de matéria para 1 litro, né? Porque eu estou falando de 1 litro de solução, e vai encontrar o volume necessário aí da retirada dessa solução. Então, tem muito de interpretação, gente. Tem muita interpretação. Às vezes, nem precisa calcular. Você interpreta e já consegue encontrar a questão. A gente vai ver isso daí quando estiver fazendo os cálculos agora. Né? Então, deixa eu prosseguir. Mistura de soluções com solutos diferentes. Aqui funciona de uma maneira diferente, tá? Os solutos são diferentes, mas aí você está vendo que não há reação. Foi o que eu mostrei bem no início para quem chegou atrasado. Eu estava mostrando isso aí para as meninas, né? Quando a gente está falando desse tipo de reação, formando íons. Isso vai acontecer quando eu tenho aí sais, né? Ou ácidos, ou até mesmo base, que entram aí na questão da diluição, na presença de água, obviamente, e vai formar os seus íons. Esses íons, gente, eles modificam a reação justamente porque em meio aquoso, eles são condutores de corrente elétrica. Então, a gente precisa calcular esses íons, as suas concentrações. Então, vocês estão vendo um exemplo aí, ó, da solução de 20 ml de NaCl, né, ó, e dando a concentração de 0,1 mol por litro. Na solução B, vocês veem a mesma coisa, só que agora com outros valores, ó. Note que o volume é o mesmo, né? Ó, 20 ml agora do cloreto de bário, numa concentração de 0,5 mols por litro. A solução final é a mistura dos dois, né? Ó. Aí eu tenho uma concentração aqui, a concentração do sódio e o sódio, né? De 0,05 mol, do bário de 0,025 mols e do íon cloro de 0,1 mols por litro. Óbvio que esses valores aqui eles foram calculados, tá? Foram calculados mediante os volumes, né? Mediante os volumes e a presença específica de um íon comum, que é importante que vocês sempre observem quando se trabalha com sais, a presença de íon comum, que o cálculo do íon comum é totalmente diferente. Você vai pegar a concentração final, né? Ó, a quantidade de matéria de todos eles, que é o número de mol, do caso dos cloros existentes, vai somar essas quantidades de matéria e vai dividir pelo volume total dessa mistura, né? O volume total dessa mistura, que é justamente o volume dos 2 cloros existentes. Qual é o procedimento aqui? Fazer a dissociação. Ah, professor, não lembro, eu não assisti essa aula de dissociação. Como é que eu faço a dissociação? Você vai ter que separar os íons, porque a quantidade molar do íon vai indicar as concentrações. Vamos dizer bem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Vamos dizer que eu tenho aqui uma reação de sulfato de alguma coisa, né? Um sulfato de sódio, vamos lá. Que é o Na2SO4. Quando eu vou dissociar ele aqui, ó, ele está mostrando para mim o quê? Que eu tenho 2 sólidos, não tem, ó? Lá no primeiro mesmo, eu tenho 2 sólidos, tá vendo? Lembrando que isso daqui é aquoso, na presença de água. Mas eu tenho isso aqui, ó, sulfato, né? SO4, 2 menos. Então, a quantidade molar aqui quanto é? 2:1. Quando eu vejo essa separação, eu estou vendo que se eu juntar isso daqui, eu volto para cá, não é verdade? Então, se eu disser para vocês que esse sulfato de sódio ele tem uma concentração de 0,01 mol, 0,01 mol, isso quer dizer que eu tenho quantos mols aqui? Quantos mols relacionados para esse sódio? Eu tenho 2 vezes esse valor aqui, ó. Eu tenho 2 vezes esse valor de 0,01. E aqui eu vou ter o valor também de 0,01. Por quê? Porque eu estou seguindo proporção. Por isso que nós temos que ter perícia no momento de poder desenvolver essa
essa expressão, né? Que eu tenho que observar o que eu tenho aqui, eu vou ter que ter no produto. Né? Então, se eu deixo de colocar esse 2 aqui, eu erro a questão, porque eu vou dizer que aqui eu tenho essa mesma quantidade molar e temos, né? Se eu tiver com essa proporção para 1. Só que especificamente eu tenho 2 aqui. Então, é 2 vezes esse valor, tá? Que seria 0,02. Então, muito cuidado nesse passo aí da dissociação, tá? Tem que ter muito cuidado, tem que ficar esperto, que na hora do cálculo, você vai calcular com esse valor, e aí você erra, tá? Se você não tiver feito esse procedimento aqui de dissociação correto. Tudo bem? Vamos ver aí agora com reação. Quando ocorre reação, vocês vão ter que lembrar de uma coisinha lá do primeiro ano, que se chama reagente limitante. O que é isso, professor? Nós só podemos trabalhar com quem está se consumindo totalmente, né? Você nota que tem uma solução aí de hidróxido de sódio, mais uma solução de ácido sulfúrico. Né? Elas estão sendo misturadas, então vai haver reação entre eles. E tem aí a mistura, que é a solução final. Vocês notam, inclusive, que ele está dizendo especificamente que temos aí uma concentração do sal formado de 0,025 mols, que formou, e está dizendo que do ácido sulfúrico, esse 0,025 mols é o excesso. Como é que a gente vai saber isso? Como é que eu raciocino esse excesso, professor? Lembra isso daí pra gente? Certo, bora lá, bora aproveitar esses dados aí. Vamos aproveitar esses dados. A gente vai fazer, eu vou fazer a reação de novo aqui. Agora a reação com a neutralização, essa é a dica para vocês. Como é que eu vou saber, professor, que tipo de mistura eu estou trabalhando? Se é com reação ou sem reação? Vocês viram lá que eu consegui ver uma sem reação com sais, né? Mas com reação, vocês vão ter sempre a dica de observar a neutralização. E o que é neutralização, professor? Relembra, neutralização é ácido reagindo com base, formando sal e liberando água. Isso é neutralização. Tá? Então, nesse caso específico aí, a gente tem o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é a base, mais o H2SO4, que é o sulfato, né? Aliás, que é o ácido sulfúrico, perdão. Né? Então, aqui é base. Aqui é o ácido. Obviamente, se eu vou unir os dois, eu vou produzir um sal. Né? Que sal eu produzo? O sal que eu tinha feito ali, não foi? O sulfato de sódio, mais a liberação de água. Não é? Então, ácido e base produzem isso. Vamos ver se está balanceado. Temos que ver isso, não temos? Lembra lá do macho. Lembra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa sequência. Não tem metal, vai para o metal. Não tem um metal aparente, vai para o carbono, depois hidrogênio e, por último, o oxigênio. Nunca comece com o oxigênio. Então, você vai errar o balanceamento. Vai perder mais tempo. Então, ó, eu tenho 2 sódios. Ó, tem um metal, tenho 2 sódios. Aqui só tem um. Tem que botar um 2 aqui. Né? Beleza, vamos prosseguir. Vamos prosseguir com o balanceamento. Está faltando quantos minutos?